Muito bem, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler um versículo para a nossa meditação. Antes de participarmos da ceia, nós vamos falar um pouco da palavra do nosso Deus, que é o nosso alimento, nossa força, nossa luz, nossa lâmpada, nossa luz, né? Num mundo de trevas, num mundo tão complicado que você vê uma coisa, essa semana, enquanto você prepara aí, capítulo 10 de Hebreus, versículo 39, aquele rapaz cristão falando de Jesus e alguém atirou no pescoço dele, atingindo a veia principal. Não deu nem tempo de chegar no hospital, na frente de milhares de pessoas. E muitas pessoas comemoraram, médicos comemoraram isso. Aí como é que você vai confiar num médico que comemorou a morte de um jovem pai, deixando uma viúva, 2 crianças? E como é que esse cirurgião, um médico que abre o peito da pessoa, que abre o corpo da pessoa, se alegrar com aquele tipo de crime horrendo, cruel? Então, fizeram até carnaval, fizeram até festa. Então, nós estamos vivendo num mundo, irmãos, num mundo que o povo sem Jesus estão endemoniados. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já está no mundo, e está mesmo. Se você vê as pessoas defender a morte no ventre da mãe, defender o uso de substâncias destrutivas, como drogas e qualquer tipo de outras coisas, e tirar a vida, falar uma pessoa que às vezes é influenciador, tem um canal com milhares de pessoas, e fala assim: olha, esse morreu, ele tinha que morrer mesmo, e eu gostei muito da morte. Irmãos, onde nós estamos? A igreja é a única coisa que está escapando, porque nós buscamos a Deus, e Deus é amor. A Bíblia fala assim: ore por aqueles que perseguem vocês. Se alguém te pedir a sua camisa, dê também a sua capa. Se alguém quiser que você ande com ele 1 quilômetro, vai com ele 10. Então a palavra de Deus é que nos modela com o caráter de Deus. Então a única coisa que está escapando dessa malha fina de Satanás é a igreja do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, para que não sejamos levados nessa enxurrada de maldade, de crueldade, que o espírito maligno, o espírito do anticristo já está promovendo no mundo. Então, que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Amém, irmãos? Muito bem. Então, abra a sua Bíblia. Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Numa outra versão quer dizer retrocedem. Não sei se é esse daí, é a primeira parte do versículo. Deixa eu ver se é nessa versão que está retrocedem. É a mesma versão minha aqui. Mas tem outra versão que diz aqueles que retrocedem. Retroceder é andar para trás. Deu para entender, irmãos? Então a Bíblia, Paulo escrevendo aos Hebreus, tudo que indica que seja Paulo, a carta aos Hebreus diz: nós, porém, não somos
daqueles que se retrocedem, daqueles que andam para trás, que às vezes está lá na frente, já chegando, aí resolve voltar, resolve retroceder. Nós não somos desse. E esse retrocesso é para a perdição. Mas somos daqueles que creem para a conservação da alma, ou para a salvação, ou preservação da vida, como está ali. Amém, irmãos? Esse é o texto básico da ministração de hoje, e eu quero falar sobre não se acostume com o que é de Deus. Esse é o assunto que eu quero tratar hoje aqui. Não se acostume com o que é de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e tem nos dado. Nos abençoe nesta manhã, Senhor. Abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Pai querido, Pai santo, abençoe, Senhor, os pastores, abençoe todo o corpo do diaconato, abençoe as crianças, jovens, adolescentes, os casais, abençoe aquele que entrou aqui enfermo, que o Senhor possa curá-lo, abençoe aquele que entrou aqui preocupado, triste, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa mudar a sua história, aqueles que entraram aqui em situação difícil, desanimado, que eles possam ser restaurados, renovados, enquanto a Tua palavra é ministrada, que o Senhor estenda as mãos para curar, para transformar, para libertar, para tirar a tristeza da alma, para tirar os problemas que afligem esta pessoa, e abençoe o Teu povo nesta manhã. Abençoa-nos, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Hoje eu quero abordar com os irmãos por que não devemos acostumar com o que é de Deus. Parece assim até meio contraditório, eu tenho que me acostumar e gostar das coisas de Deus, né? Mas aqui não se refere a gostar, se refere a acostumar. Eu vou explicar isso. Então nós vamos aprender por que não devemos nos acostumar com o que é de Deus e quais as atitudes que devemos ter para não nos acomodar e como evitar a acomodação. Esse é o assunto que eu quero tratar aqui antes de tomarmos a ceia do Senhor. Muito bem. A primeira coisa, vamos direto ao assunto, não devemos nos acostumar com o que é de Deus. Então vamos lá. O que significa acostumar? Acostumar significa tornar-se ou tornar habituado, criar um hábito com algo ou alguém, ou seja, adquirir um hábito ou amoldar-se a uma nova situação ou costume. Vou te dar um exemplo. Com o tempo, acostumei-me a caminhar todos os dias, indicando a aquisição de um hábito. Outro exemplo, não me acostumo a esse clima frio, mostrando uma recusa e desenvolver um hábito ou gosto. Então, é isso que significa acostumar. Às vezes você vai procurar alguém, aí você, pelo apelido da pessoa, você chega num determinado lugar, eu vim atrás de fulano de tal, que eu vi falar que ele costuma estar aqui todo dia.
Aí falou assim, olha, ele vem todo dia aqui mesmo, mas ele não está aqui hoje. Quer dizer, é um hábito que a pessoa tem. Então, aí vem, o Daniel não pode acostumar com o que é de Deus. Nós vamos explicar isso aí. Então, não se deve acostumar com o que é de Deus no sentido de cair na rotina. Por que muitos casamentos acabam? Porque virou uma rotina. No final das contas, as pessoas, os casais que começaram lá, marido e mulher, se tornam anos depois ou anos mais tarde como dois irmãos. Deu para você entender? São dois irmãos. Por quê? Caíram na rotina. Atividade que se deve realizar regularmente, trilha ou batida ou rota. E perder, então olha, não se deve acostumar com o que é de Deus no sentido de cair na rotina e perder a sensibilidade espiritual, a reverência e o temor. Então é nesse sentido que nós estamos caminhando. Eu não posso me acostumar com as coisas de Deus e perder a sensibilidade, que essa é o que acontece quando muitos relacionamentos caem na rotina. Eles perdem a sensibilidade do sentido verdadeiro do casamento, do verdadeiro sentido da aliança. Ele perdeu aquela sensibilidade. Ele não liga para mais, ele não me elogia mais. Deu para você entender? Ele vai falar, como é que eu vou elogiar minha irmã, que ela está bonita, que ela está linda, que ela é um amor? Por quê? Porque ele mudou, porque o casamento dele entrou numa rotina. Quem está entendendo, diga um amém. Então, a pessoa perde a sensibilidade. No nosso caso, a pessoa perde a sensibilidade da presença de Deus. Ele não sabe que Deus está ali. Ele não sabe, ele esquece que Deus está acompanhando ele. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, onde eu for, Jesus está comigo, eu não posso perder essa sensibilidade. Então, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me policiar, porque eu estou, alguém importante, alguém especial, o Todo-Poderoso está me acompanhando. Então a rotina, o acostumar, ele perde a sensibilidade espiritual, perde a reverência. Acostumou, perdeu a reverência, o respeito. O respeito. E eu me preocupo muito com isso. Às vezes a gente... Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos orar. Vamos fazer uma campanha agora de oração na madrugada. Se alguém lembrou, mas depois no final vou pegar o pedido de alguém que trouxe. E vamos supor que eu entro na oração, eu vou começar a orar. Eu acordei, Deus me acordou, levantei, vou para orar. Eu vou estar falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está dando para você entender? Eu vou falar com o dono do universo. Então, se eu perder a reverência, então, às vezes, eu vou falar coisa aqui clara que a gente pode ter acontecido com todo mundo. Às vezes eu estou lá orando, me dá uma dor de barriga. Já aconteceu comigo. Aí eu falo, Senhor, me dá licença, que eu já volto. Eu vou ali e volto já. E termino resolvo o meu problema e volto para a oração. Senhor, muito obrigado. Porque eu estou conversando com o Rei dos Reis. Tenta fazer isso na presença de um rei humano se você não morre. Tenta conversar com um rei sem um protocolo de presença para você ver.
Sai da presença de um rei sem você pedir licença. Já vi, tem pessoas aqui que já podem ter frequentado casas de santo com muitas aspas. E eles, quando passam numa encruzilhada, eles pedem licença. Sabia disso? Quem tá aqui que sabe disso aí? Levanta a sua mão, por favor, aí, ó. Um montão de gente. Me dá licença, estou passando na encruzilhada, porque eu sei que você está aí, é o Exu da encruzilhada, eu sei que você está aí, então me dá licença de eu passar. Tem um rapaz que ele é detector de metais. Quando ele vai em cachoeiras fazer detecção, aí apita lá, ele começa a fazer o buraco. Aí ele encontra lá um objeto amarrado, aí ele fala, com toda licença, leva a mão esquerda, com toda licença, eu vou abrir aqui, com toda licença. Aí nós que somos servos de Deus, vamos falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e levantamos de qualquer maneira, entramos na presença dele, sem um bom dia, sem uma boa noite. Eu chego de manhã, da madrugada, Senhor, bom dia Deus, bom dia Senhor Jesus, bom dia Espírito Santo, obrigado pela noite, estou aqui na tua presença. Está dando para você entender? Eu estou falando com a pessoa. Eu estou falando com o ser vivo. Eu estou falando com o Rei dos Reis. Com o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz assim, abre os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Vem a pergunta. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu não posso perder a minha reverência, eu não posso perder o respeito, o temor. A Bíblia diz que Satanás crê, ele diz assim, Tiago diz assim, se você diz que crê, muito bem, que o diabo também crê, e ele chega a estremecer. Qual foi o dia que Daniel estremeceu? Qual foi o dia que você estremeceu? Na presença do Todo-Poderoso. Então nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, ou com as coisas de Deus. Vou te dar alguns exemplos só, para você ver. A arca de Deus era o maior símbolo do povo de Israel, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Deus mandou que onde fosse a arca, a vitória era garantida, porque era Deus no meio do povo. Então, a arca da aliança era o maior símbolo da presença de Deus, é o maior símbolo de Israel da presença de Deus. Mas o sacerdote Eli já estava velho, já estava cansado, bem de idade, e ele colocou os seus 2 filhos, Ofni e Finéia, para cuidar do templo. Mas eles não tinham temor de Deus. Eles montaram uma barraca, uma tenda na frente do tabernáculo. É como se fosse aqui, olha, do outro lado da rua. Suponhamos que aqui fosse o tabernáculo, ali fora o altar de incêndio, de sacrifício, aqui dentro o lugar santo, e aqui o altar, o lugar santíssimo, onde ficava a arca. Então ninguém podia fazer o acesso do pátio para o lugar santo, para o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, como o sacerdote Eli já estava cansado, idade, falou, meus filhos, vocês vão ficar encarregados de fazer o sacrifício e de fazer os rituais. Então, o que os filhos deles fizeram? Montaram uma tenda e começaram a se prostituir na frente do tabernáculo de Deus. Vai
prestando bastante atenção. E Eli tomou conhecimento, mas como ele já estava com a idade avançada, os filhos não respeitaram ele. Aí descuidaram do templo, deixaram a lâmpada apagar, que tinha que estar aceso continuamente dentro do templo. Não ligaram, não esquentaram a cabeça. Então, quando Israel foi enfrentar os filisteus, naquele dia, trágico dia, os filisteus deram em cima do povo de Israel e mataram 30.000 homens de uma só vez na batalha. Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram na batalha. Quando trouxeram a notícia para Eli, ele caiu da cama, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida quando soube da morte do marido. A criança saltou de dentro dela, ela deu à luz, e quando ela morria, ela disse: Icabô. O nome da criança é Icabô, ou seja, a glória se foi, porque a notícia foi que a arca do Senhor havia sido tomada. O maior símbolo do povo de Israel havia sido tomado por causa da negligência, por causa do descuido. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos perder aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos deu. E a arca foi tomada, e toda essa tragédia aconteceu em Israel. E os filisteus levaram a arca. Essa aqui é a preciosidade de Israel. Onde eles vão, a vitória é garantida. Então vamos... Aí o que eles fizeram? Pegaram a arca, aquela coisa maravilhosa, aquela urna toda coberta de ouro, e uma tampa que chamava propiciatório, com 2 querubins olhando para dentro da arca, e dentro da arca as tábuas de lei dos mandamentos, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, a vara seca que floresceu, e parte do maná que eles comeram por 40 anos no deserto estavam dentro da arca. E eles então disseram: o que vamos fazer? Vamos levar essa arca para o nosso templo, o templo de Dagon, o templo do Deus dos filisteus. Aí colocaram a arca lá na frente de Dagon, aquela enorme estátua. E a arca do Senhor foi colocada a alguns metros na frente de Dagon. Quando os filisteus levantaram de madrugada e foram lá no templo para ver se estava tudo bem, eles encontram Dagon caído, aquela enorme imagem caída, com o rosto no chão, na frente da arca do Senhor. Nenhum inimigo para em pé na frente do Deus Todo-Poderoso, ainda que esteja na casa do inimigo. Aí eles arrumaram cordas, amarraram cordas, levantaram aquela enorme estátua pesada, levantaram ela de novo e colocaram no mesmo lugar. No outro dia, bem cedinho, voltaram lá. Quando voltaram lá, encontraram ela caída novamente, só que não tinha, a cabeça estava cortada, os braços cortados, as pernas cortadas, só estava o tronco lá e tudo espalhado pelo chão. Deus está mostrando que Ele é Deus. Quando nós convidamos Deus para a nossa casa, quando Deus está na nossa casa, não pode aparecer demônios. Quando Deus está na nossa vida, os demônios fogem, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou dar onde está registrado para você ler depois.
1 Samuel capítulo 4, para aqueles que gostam de anotar. Está tudo registrado lá. Então, o que aconteceu com os filisteus? Eles foram atingidos por uma praga de hemorroida. Todos os filisteus começaram a sofrer. E veio praga sobre a terra dos filisteus. Aí eles descobriram que foi porque eles estão com objeto que é de Deus. E eles usurparam aquilo que é de Deus. Então eles chamaram os principais, os magos, falaram: olha, o que nós devemos fazer? Vamos fazer uma oferta, vamos fazer 2 ratinhos de ouro e vamos fazer o modelo da peste que chegou até nós em ouro, vamos colocar num cofre e vamos fazer um carro de boi novinho e pegar os bois, colocar a arca e tocar esse boi para que o boi vá e devolva a arca do povo de Israel. Está dando para você entender? Quando eles viram o que estava acontecendo com eles, eles temeram muito. Temeram muito. E eles foram seguindo o boi. O boi foi direitinho, entrou nas terras de Israel para a devolução da arca, com presentes de ouro, 2 ratos de ouro e a praga, o desenho da praga em ouro que atingiu eles. Aí a praga cessou. Preste bem agora, preste bem atenção. A praga cessou. Então o que os judeus fizeram? Os israelitas levaram a arca para a casa de Abinadab. E durante todo o período do rei Saul, ele não se interessou em trazer a arca de volta para Israel. Vai observando que quando a gente esquece de princípios importantes da nossa vida, nós perdemos o rumo. Cabia ao rei Saul, um dos primeiros decretos dele era mandar buscar a arca de Deus e trazê-la para Jerusalém e colocá-la no seu devido lugar, porque ainda não tinha um templo para a arca. E a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Preste atenção nisso agora. Saul morre daquele estado que todos nós conhecemos, pulou sobre a sua espada, seu filho Jonatas morreu. Então Davi assume o lugar de Saul. Então a primeira coisa que Davi fez, montou uma bonita tenda em Jerusalém. Falamos: vamos agora lá na casa de Abinadab e buscar a arca de Deus. Só que ele esqueceu de princípios que Deus estabeleceu, de orientações que Deus deu concernente às coisas dele. Então ele mandou fazer uma carroça muito bonita, novinha, pegou 2 bois que nunca arou, nunca foi utilizado para trabalhar, pegou e foram na casa de Abinadab. Pegaram a arca, colocaram em cima da carroça e começaram a ir para Jerusalém, feliz da vida, aquela multidão alegre. Mas só que a carroça, os bois tropeçaram. Preste atenção nisso agora. Os bois, o filho de Abinadab, Uzá, estava ajudando, segurando a carroça, com a mão na carroça ou do lado da carroça, acompanhando.
os bois tropeçaram, a carroça tombou e Uzá levou a mão para poder não deixar a arca cair. E quando ele toca na arca, ele é fulminado na presença de todo mundo, porque não se podia tocar na arca. Quanto tempo ela ficou na casa de Uzá, do seu pai Abinadab? 20 anos. Ele acostumou com a arca. A gente não pode acostumar. Deus está aqui. Nós temos que ter a sensibilidade de que Deus está aqui. Quando a senhora fala, o diabo está aqui na minha casa tentando, não faça isso, que ele não está. Quem está ali é Deus. Você não está conseguindo ver que Deus está ali. Ele se acostumou nos 20 anos, talvez a arca estava coberta com uma lona num canto da casa, e ela já estava até servindo de, às vezes, empecilho dentro daquela casa. Puxa vida, Saul não manda buscar esse objeto aqui, e eu não sei o que fazer com isso. Preste atenção nisso agora. Pilatos fez a mesma pergunta para a multidão: que farei de Jesus chamado Cristo? Talvez você está perguntando o que vou fazer com Jesus. Abinadab, o que eu vou fazer com essa arca? Já tem 20 anos que ela está aqui. Tem muita gente que não sabe o que fazer com as bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas que não sabem aproveitar a bênção de Deus que Deus está te dando, e retrocedem para a perdição. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam para trás. Somos daqueles que avançam para a salvação. Aleluia! Você é um daqueles que avança. Nós somos daqueles que avançam. Quando Uzá foi morto, fulminado, houve um temor. Davi ficou temeroso. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Aquilo que era para ser uma alegria virou uma tragédia. Aí ele toma a decisão: vamos deixar a arca na casa de Obed-Edom. Vamos levar para lá. E aí o que aconteceu? Aí levaram a arca para a casa de Obed-Edom. Aí Davi foi consultar o Pentateuco, o Alcorão. É o Corão, a Bíblia do Velho Testamento. Se não me falha a memória, os 5 livros primeiros da Bíblia. Torá, acho que é Torá. O Corão é dos muçulmanos. Eu falei, tem um negócio errado aí. É a Torá. Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Aí Davi foi consultar e ele viu lá que a arca só podia ser transportada pelos levitas, com 2 varais e no ombro. Aí ele falou, meu Deus, me perdoa. E ele fez um carro de boi. É ali que estava o problema. Aí ele descobriu, depois de ter consultado a palavra. Aí, 3 meses depois, ele vai buscar a arca. Aí prepara uma linda tenda em Jerusalém e vai buscar a arca na casa de Obed-Edom. Então, vamos ver o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Vamos ver o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Vamos ver onde está escrito aí. 1 Crônicas 13:14. Vamos ver se é esse texto mesmo. Olha bem. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom
3 meses em sua casa. E olha o que aconteceu. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Está dando para você entender? Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E não tem nenhum registro de milagre na casa de Abinadab. 20 anos. Por quê? Porque eles se acostumaram com a arca. Mas quando levaram para a casa de Edom, de Obed-edom, é Obed-edom mesmo? De Obed-edom, ele ficou maravilhado. Essa maravilha veio para minha casa. A presença de Deus chegou na minha casa. Veja a diferença. Por que Uzá levou a mão? Porque estava acostumado com a arca dentro de casa. Mas Obed-edom falou: isso aqui é uma preciosidade, é Deus na minha casa. Oh Senhor, muito obrigado, porque a tua presença está aqui na minha casa, e a minha casa, Senhor, será abençoada com a tua presença, porque está escrito: a casa do justo será abençoada com toda sorte de bênção, mas a casa do ímpio será amaldiçoada, diz o Senhor. Ele tinha sensibilidade que a arca que levava a presença de Deus estava na sua casa. Então tudo o que ele tinha foi abençoado. É isso que Deus quer fazer. Quando nós não perdemos a sensibilidade de que Deus está ali, quando nós não acostumamos com aquilo que é de Deus. Oh, glória a Deus, maravilha, maravilha, maravilha. Tudo quanto ele tinha foi abençoado. Aleluia. Muito bem, irmãos. O que temos que fazer? Quais as atitudes importantes para que nós não nos acomodemos? Primeiro, não caia na rotina. As nossas práticas ou experiências da presença de Deus não se deve se tornar um ritual vazio, mas sim uma fonte de alegria e de bênçãos, que é o significado espiritual. Porque o próprio Deus não nos deixa cair na rotina. Vamos ver? Lamentações 3, 22 e 23. Livro de Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações. Tá ruim, hein? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã e grande é a tua fidelidade. Em outra versão, Deus renova as suas bênçãos a cada manhã. Você dorme e você já pode esperar que vai vir coisa nova de manhã cedo para você. Porque Deus não gosta, Deus não quer que o Daniel caia na rotina, Deus não quer que o Daniel se acostuma. Então Ele vai mandar bênçãos para a sua casa, Ele vai mandar bênção para a minha casa, Ele vai mandar bênção para o seu lar, bênção na sua vida. Cada manhã as bênçãos de Deus são renovadas em nossas vidas, é renovada no nosso trabalho, é renovada no nosso dia a dia, porque as bênçãos de Deus se renovam a cada manhã. Aleluia! Aleluia! Segundo, manter a sensibilidade. Nunca perder
a capacidade de se maravilhar com o poder e presença de Deus, pois a acomodação leva à perda da reverência e temor do Senhor. A palavra diz em Provérbios 9:10 que a sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa pode ser sábia aos seus próprios olhos, mas se ele não teme a Deus, ele não é sábio. Ele pode ser sábio aos seus próprios olhos, mas a sabedoria dele é loucura perante Deus, porque o temor do Senhor é o começo, é o princípio de toda a sabedoria. Então nós não podemos perder essa sensibilidade, temos que mantê-la. A Bíblia fala em Tiago 2,19 que Satanás, ele crê e estremece. Olha quanto tempo Satanás saiu da glória de Deus. Quanto tempo ele roda nesse planeta aí, sem rumo, já debaixo de uma condenação. Mas ele até hoje não perdeu a sensibilidade do respeito a Deus, do temor de Deus, porque ele esteve lá, ele conhece, ele sabia, ele via o trono, ele via Deus. Então ele estremece quando ele ouve falar de Deus. Por isso que Satanás não gosta que se fala no nome de Jesus. Porque quando você fala só Deus, pode estar referindo a qualquer Deus, mas quando você fala Jesus, ele é o Deus verdadeiro. Está dando para você entender? Terceiro, não se conformar com o mundo, assumir a forma do mundo, ou seja, um mundo que se molda a valores, às ideologias e ao sistema pecaminoso do mundo que está em oposição contra Deus. Então, está lá Romanos 12:2, não se conforme, não assuma a forma do mundo. A forma do mundo é criar hábitos vazios. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão à igreja, vão à missa, vão aos cultos da sua religião e diz, cumprido o protocolo, agora eu vou fazer minhas coisas. Na nossa vida não. Nós vimos por culto, adoramos a Deus, ouvimos a sua palavra, mas a nossa vida continua em casa. O Daniel não é o dono da vida dele. Quem é o dono da minha vida é o Senhor. Eu pertenço a Ele, sabe por quê? Porque eu fui adquirido, eu fui comprado. Eu fui comprado. Deus, Ele é o dono, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos elegeu, fez nos tornarmos uma nação santa, nos fez reis e sacerdotes de um reino. Então a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida cristã não acaba quando o culto acaba, ela continua na minha casa, com os meus filhos, com os meus netos, ela continua na minha vida cotidiana todos os dias, porque isso não é um hábito, mas é um estilo de vida. Não é um hábito vazio, sem resultados espirituais. Mas é um estilo de vida que Deus propôs, que Jesus propôs para nós, e estamos seguindo esse estilo de vida. Terceiro, vigiar e dependência total de Deus. Mesmo aqueles que são de Deus podem se afastar se não vigiarem e não mantiverem uma dependência constante de Deus.
1 Pedro 4:7. Então nós temos que aprender isso, irmãos. Nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo. Às vezes a gente fala assim, eu consegui fazer isso, mas a gente esquece que quem nos ajudou a fazer é Ele. Porque, olha, se não é Ele, a gente nem levanta da nossa cama. Nem levanta. Deus é tão extraordinário que tem um livro chamado, me parece, Jones foi à guerra. Se não me falha a memória, é o título desse livro. Jones foi à guerra. É um livro americano, mas tem a tradução em português. Jones foi à guerra. E quando ele volta da guerra, entregaram para sua mãe apenas um tronco, com a cabeça, mas sem olhos, sem pernas, sem braços, com o olho mais vazado, sem enxergar, mas ele respirava, porque a alma estava nele, a vida estava nele. Então nós somos dependentes de Deus. Pode alguém nos tirar a nossa perna, pode alguém tirar os nossos braços, pode alguém tirar os nossos olhos, mas nós continuamos vivos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então nós dependemos de Deus. Porque a única coisa que nós devemos temer nesse mundo não é o homem, não é o diabo, mas temer a Deus, porque Ele pode tanto matar o corpo, quanto mandar a alma para a perdição. Esse nós devemos temer. Então a família entrega Johnny um tronco, mas que falava e glorificava a Deus, porque a vida estava nele. Amém. Quarto, profanação do sagrado. Pessoas que se acomodam podem viver uma vida dupla, pregando a palavra publicamente, mas praticando o que é o contrário, que é contrário aos preceitos de Deus em segredo, como um falso farisaico. Então, a pessoa que descuida, ele pode continuar, se ele perdeu a sensibilidade, se ele só acostumou com as coisas de Deus, ele pode começar a levar uma vida dupla. Na igreja ele é uma coisa, na casa, em casa com o marido, com a esposa, com os filhos ou com o vizinho é outra coisa. Então, às vezes, a gente tem que perder para mostrar que somos de Deus. Às vezes o vizinho joga o lixo do seu lado, não devolva para ele, tira e joga na lixeira. Fala, poxa, esse cara é diferente. Esse pessoa é diferente. É um cacho de banana lá, a bananeta do lado do vizinho, mas o cacho está lá do nosso lado. E agora, de vez em quando aparecem assim, umas coisas assim, de quem é o dono do cacho, né? A bananeta está do outro lado, mas o cacho nasceu e está lá aquele cacho de banana no quintal. De quem é o dono? Aí é só fazer assim, ó. Ô vizinho, a banana da sua está madurinha aqui, olha. Você quer vir cortar? Pode cortar e levar. Falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos dividir com você aí. Dando para você entender. Um dia eu estava em casa, sentado, aí eu vi, dá para ver a casa do vizinho lá de frente, aí a casa do vizinho do lado,
o pé de pocã estava tudo amarelinha, pocã bonita, cada pocã enorme. Aí ele pegou, um cara que tem carro, tem uma casa bela, tem tudo, poderia comprar lá 20 dúzias de pocã, distribuir, sair comendo, jogando. Ele pegou a escada, olhou para um lado, mas eu estava lá é a hora que a gente está no lugar errado, né? Na hora errada, no lugar errado, né? Aí eu estou vendo lá, ele pôs a escada no muro e foi subindo para pegar a pocã. Ele olhava para ver se alguma pessoa ia aparecer lá para ele agachar. Aí ele pegava a pocã e guardava. Está dando para você entender? Às vezes muitas pessoas dessa, você vai estudar a vida dele, um cristão. Precisa fazer isso. É só pedir que o vizinho vai lá e dá. Tem certeza? Não vai te negar a pocã, mas ele poderia comprar. Até dá para o vizinho. Falou, sua pé de pocã produziu pouco, já está aqui mais 100 dúzias para você aí. Mas não, faz questão de olhar para um lado. Aí podia pôr até aquela musiquinha. Tararam, tararam. Está dando para você entender? Já estou encerrando. Como evitar acomodação? Renovação da nossa mente, para que nós possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Renova sua mente com a palavra, para que nós possamos entender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ela é boa, agradável, perfeita, ela dá prazer. Então, quando nós descobrimos isso, a nossa vida não tem rotina, porque as bênçãos se renovam a cada manhã. Segundo, foco no reino de Deus. Coloca os seus olhos, como Paulo diz, eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Não somente minha, mas de todos aqueles que creem nele. Então foco, vamos colocar o nosso foco no reino de Deus. Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não há rotina, não há costume. Não vamos nos acostumar, porque a bênção de Deus, ela é constante, é um fluir na nossa vida diário. Aleluia. Por último, vigilância e autocontrole. Temos que ter vigilância e autocontrole. A vida cristã requer um exercício constante de autocontrole. Quem é que faz isso em nossas vidas? Alguém se lembra de Gálatas capítulo 5, verso 22? Que lá entre os frutos está o equilíbrio, o domínio próprio. Porque a gente fala assim, a pessoa fulano de tal, ele caiu assim do nada. Não, ninguém cai do nada. Eu vou explicar para você. Primeira coisa, o pecado entra pelos olhos. Primeira coisa, o pecado entra pelos olhos. Está lá em Tiago. Primeiro acontece a concupiscência dos olhos. Concupiscência é desejo incontrolável dos olhos. Foi o que aconteceu com Eva e o que vem acontecendo com todo mundo. Você olha uma coisa e quer ter aquilo. Eu quero isso. É igual criancinha, né? Que faz a pirraça lá no meio da rua porque a menina viu uma bonequinha. Mas eu quero aquela bonequinha. Se ela não tivesse visto, não tinha nada. Mas ela viu, eu quero. Então nasce, não era
o pecado não é um tropeção, não. Ele tem uma estratégia, ele tem uma sequência. Primeiro, concupiscência dos olhos, desejo de ficar olhando. Quando ele gosta, nasce o desejo da carne, concupiscência da carne. Aí, bom, eu já olhei, gostei, agora eu quero. Aí vem a soberba da vida. Eu tenho isso, eu sou melhor, ninguém me vence. Então, o pecado, ele vem numa sequência. Então, o que nós devemos fazer? Segundo aqui a prática, vigilância e autocontrole, domínio próprio. Carne, você quer isso? Mas eu não vou te dar. Não vou te dar carne, porque você vai destruir a minha salvação. Vou te negar esse gostinho. Porque quem está no controle sou eu, e não as minhas emoções, e não os meus desejos carnais. Então, nós temos que pedir quem? O Espírito Santo, para que Ele nos dê o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Quem está cheio do Espírito vai frutificar. O autocontrole, o autodomínio. Então, sempre creia nisto. É você quem está no controle. Vigilância e autocontrole. A vida cristã, ela requer um exercício constante de autocontrole e maturidade espiritual para manter a fé ativa. Se eu quero manter a minha fé ativa, eu preciso de maturidade, eu preciso de um autocontrole para que eu possa manter. E como eu faço isso? Através do exercício espiritual. Eu venho para a igreja, eu vou para o culto, eu evangelizo, eu faço oração em casa, eu oro na igreja, eu estou exercitando a minha vida espiritual. Então, nunca vai haver acomodação na nossa vida. Deu para você entender? E eu termino com Atos, lendo Atos 4:31. Vamos ler para encerrar. Depois de orarem, olhe bem, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição para poder eles entrar onde? No comodismo. Ficar com medo, ficar escondido. Então o que eles fizeram? Eles fizeram oração pedindo a Deus para olhar as perseguições, a olhar tudo que eles estão fazendo. Aí depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Houve uma resposta de Deus imediata, porque eles não queriam ficar com medo nem acomodado, mas eles queriam avançar, porque eles também não eram daqueles que retrocedem, é daqueles que avançam para a vida, não é daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a vida. E todos foram cheios do Espírito Santo e saíram, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Amém? Então vamos ficar em pé, porque é o Espírito Santo que tira-nos da acomodação. Seja cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não devemos nos acostumar com o que é de Deus. Atitudes importantes para não nos acomodar. E como evitar a acomodação. Seja cheio do Espírito Santo. Então vamos orar agora. Enquanto nos preparamos para poder participar da ceia,
Se você puder, levante as mãos para o céu. O Senhor está aqui para nos abençoar. Estamos sentindo a sua presença. Somos sensíveis à presença do Senhor. Oh, aleluia. Comece a glorificar o Senhor agora. Comece a glorificar o Senhor. Aleluia. Fala com Deus: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio, meu Senhor, eu quero ser cheio nesta manhã. Me encha do Espírito Santo, me encha, Senhor. Fale com Deus agora, peça, abra sua boca e fala: eu quero ser, Senhor amado, cheio do Espírito Santo. Enche a minha vida, enche os pastores, enche os homens, enche o diaconato, enche as crianças, enche o teu povo, enche a minha vida. De Deus neste lugar.